Olá, queridos. Bom dia para você. Glória a Deus por mais um dia, né? Sumidinha, mas aqui estou. Aqui estou. Louvado seja o nome do Senhor, que, né, nos fortalece, que nos sustenta, que nos segura, né, no dia da dificuldade. Queridos, que bênção, né? Mais uma semana. Já estamos aí na terça-feira, né? Cada um com as suas lutas, cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades, cada um carregando a sua cruz, né? Hoje, queridos, nós vamos mais uma vez meditarmos aqui na palavra do Senhor, né? Para entendermos um pouco da vontade do Pai, aquilo que Ele espera de nós, para sermos lembrados, né? A palavra do Senhor, ela se renova, né? Se renova todas as manhãs. Toda vez que você medita, há uma renovação na nossa mente, né? Por isso que nós fazemos ano bíblico, nós estudamos a palavra de Deus o ano todo e toda vez que que a gente vem até essa fonte da palavra de Deus, a gente é renovada por essa palavra, a gente está sempre aprendendo, né? E hoje nós vamos continuar aprendendo, né? Porque a palavra de Deus ela é essencial e necessária na vida de todo cristão, né? E Jesus, quando ele esteve aqui, ele usou um método simples, né? Jesus não usou nada, sabe, estratosférico, nada que as pessoas não entendessem, né? Jesus usou um método simples, é simples, Jesus é simples, a gente não precisa ficar inventando, não precisa ficar, né, fazendo coisas mirabolantes. Não, a palavra do Pai, ela é simples, né? E a gente vai estudar e o Espírito Santo dele vai nos dar o direcionamento e o entendimento. E aqui, queridos, esse capítulo 14 de João, ele é um capítulo tão magnífico, há tantas promessas de Jesus para nós, né? Jesus já começa aqui o capítulo 14 já falando da promessa, né, de que ele viria, de que ele voltaria. Mas hoje eu quero não falar aqui do começo, mas eu quero falar aqui, ó, João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir dos versículos 15, né? Onde Jesus, ele promete, né, enviar o Espírito Santo dele, né? O Espírito Santo de Deus, a promessa do Espírito Santo, né? E aí Jesus, como é, né, a fonte do amor, ele já começa falando do amor. Você vê que a maioria das falas de Jesus sempre está conectada ao amor, né? É impressionante como o amor ele está descrito assim, em praticamente todas as falas de Jesus. Jesus vem falando no amor, né? Em amor, porque ele é essa fonte do amor. E aí Jesus começa, né? Falando assim, ó, no versículo 15 do capítulo 14 de João. Jesus fala assim: se me amais, guardais meus mandamentos, né? E eu intercederei ao meu Pai e vos dará outro ajudador, para que estejam para sempre conosco. Olha só, Jesus ele estava aqui orientando, né, os seus discípulos, ele ainda não tinha morrido, estava preparando os seus discípulos, né, para a sua partida. E aí ele fala, né, do amor que se eles guardassem os mandamentos de Deus, ele ia subir como intercessor, né? Eu intercederei junto ao Pai, e Deus enviaria o Espírito Santo dele, né? Ele fala que o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, olha só, porque não tem visto nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está convosco, né? Eles ainda não tinham recebido a plenitude do Espírito Santo neles, por isso Jesus fala aqui, ó, habita convosco e está convosco, né? Porque a plenitude do Espírito Santo estava em Jesus, né? Na missão de Jesus. Não vos deixei
não vos deixarei órfãos, mas um pouco depois virei a vós. E o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, também vós vivereis. Jesus está falando aqui daquele período onde ele, né, ressuscita e depois ele vem aqui na terra e ainda passa 40 dias com eles, né, ensinando ele. Naquele dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. O que tem o que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, queridos, que coisa incrível, né? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Olha como tá tudo conectado ao amor, né? Jesus fala que aquele que ama o Pai, né? O Pai faz morada nele, né? Disse-lhes Judas, né? Por que te mostrarás a nós e não ao mundo, Senhor? Olha que pergunta interessante, né? Jesus pergunta a Judas, por que, Senhor? Tu vais se mostrar somente a nós e não ao mundo. E olha o que Jesus responde para ele, né? Jesus respondeu e disse, o que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos morada nele. Olha aqui o que faz Jesus ser presente na vida das pessoas, o que faz, né, Jesus habitar nas pessoas por meio do Espírito Santo de Deus, né? É o amor e a obediência. Você veja que o amor, ele caminha de mãos dadas com a obediência, né? O que me ama e guarda a minha palavra. E o que é guardar a palavra de Deus? Será que é só a gente conhecer, a gente entender? Não, queridos. O guardar aqui é praticar. Aquele que ama a Deus e pratica a palavra, fala que Deus virá a ele e faremos morada nele. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra, ou seja, não obedece. E esta palavra que vos escutais não é a minha palavra, mas do Pai que me enviou. Olha aqui a obediência de Jesus, né? Quanto Jesus, ele fala também da obediência dele ao Pai, né? Ele obedecia ao Pai, ele veio para fazer a vontade do Pai, para obedecer o Pai. Estas coisas, versículo 25, estas coisas vos declarei estando convosco. Mas o ajudador, o Espírito da verdade, a quem meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos disse. Olha só, que interessante, né? Então Jesus fala aqui, ó, que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que o Pai enviaria em nome dele, em nome de Jesus, que ele ia nos ensinar todas as coisas, todas as coisas, e vos recordará tudo que foi dito. Olha só, queridos, será que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lembrar de algo que a gente não estudou, de algo que a gente não conheceu? Não, né? Certamente não. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente conheceu, né? Não é um passe de mágica, né? Por isso a gente precisa estar sempre meditando nessa palavra. Porque a palavra de Deus, assim como diz lá em Hebreus, ela é viva e eficaz, né? Ela está viva, e se ela está viva, ela é algo que move, né? Então, a gente precisa estar, primeiro, plenos do Espírito Santo de Deus, cheio. Para que a gente esteja cheio do Espírito Santo, o que a gente precisa? Precisa amar a Deus e guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. A palavra de Deus precisa estar em nós precisamos estar obedecendo e praticando essa palavra, para que assim o Espírito Santo de Deus, ele faça em nós essa obra do quê? É a obra de nos convencer e de nos ensinar e nos lembrar, fazer lembrar aquilo que a gente já estudou, aquilo que a gente conhece,
né? Porque o próprio Jesus fala assim: não vos enganeis, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer a obra de Deus, praticar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus não fizer em nós essa obra, né? Por isso Jesus fala aqui que quando a gente obedece a palavra, quando a gente anda na palavra, quando a gente ama Deus e obedece a sua palavra, o que acontece? Ele vem fazer morada em nós, né? Como diz aqui, ó, no versículo 23, né? O que me ama e guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, ó, Jesus e o Pai, né? Viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisa incrível, né? Quando que Jesus e o Pai vêm fazer morada em nós? Quando nós obedecemos a palavra. Quando nós andamos, né? Traçamos caminhos retos na presença do Senhor, fazemos a vontade, então Ele vem fazer morada em nós. Olha, querido, coisas tão básicas e tão simples e tão necessárias, né? Eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui são coisas que todos nós conhecemos. Mas nós vivemos dias, querido, em que o óbvio precisa ser dito e redito. Nós precisamos, né, não apenas conhecer, né? Conhecer por conhecer. Nós precisamos praticar. E a palavra de Deus, ela nos traz essa lembrança, né? Ela vem nos lembrar de todos os dias, ela vem nos lembrar de que nós precisamos praticar, amar e guardar essa palavra para que o Senhor Deus, Ele faça morada no nosso coração. Então, queridos, fica aí essa meditação para hoje, para você pensar, né? Deus tem feito morada no seu coração? Quais são as evidências de que Deus habita no seu coração, de que o Espírito Santo de Deus tem feito morada em você? É a obediência, você tem obedecido a palavra do Pai, tem andado no temor do Senhor, né, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você tem andado nessa palavra, tem meditado e obedecido para que o Pai faça morada em você, né, habite em você por meio do Espírito Santo de Deus, e assim o Espírito Santo habitando em nós, ele faça essa obra de nos ensinar, de nos convencer, né, e nos fortalecer para andarmos nessa nova vida. Que nós possamos pensar nisso, queridos, que nós possamos pensar que nós precisamos estar, né, conectados, ligados nesse amor de Jesus, revestido do poder e da autoridade do Espírito Santo dele, para permanecermos nele, sendo que a própria palavra fala que o Espírito Santo de Deus, ele não pode ser dado ao mundo. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus e não ama a palavra de Deus. E o Espírito Santo não habita em quem não ama a palavra de Deus, né? A fonte, o elo que liga a Deus, né? Que liga a mim, a você, é o amor. Esse é o elo que nos liga a Deus, né? É o amor. Por isso o mundo não recebe o Espírito Santo, só aqueles que amam, né? Os que são nascidos de Deus. Então, queridos, para recapitular aqui a nossa meditação de hoje, Jesus, ele deixou essa esperança para mim e para você. Ele não nos deixou órfãos sozinhos aqui nessa missão, nessa batalha. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, né, o nosso consolador, o nosso ajudador. E para que esse Espírito Santo de Deus faça essa obra em mim e você, nós precisamos de duas coisas, né? Nós precisamos guardar a palavra de Deus, né? Praticando, e amar a Deus e a sua palavra, tá bom? Que essas palavras frutifiquem aí no seu coração, que o Espírito Santo de Deus te dê o entendimento que você precisa, a força que você precisa, para que você possa praticar essa boa palavra, andar nos caminhos do Senhor, e que o Senhor Deus faça morada, né, em mim, em você, através do bom Espírito dele, que é o nosso amigo, nosso consolador, tá bom? Fica aí a palavra de hoje para cada um de nós, tá, queridos? Vamos orar.
Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Agradecemos, Senhor, pela essa porção, Pai, da tua palavra, que nos faz lembrar, Senhor, aquilo que nós já sabemos, mas nós precisamos vir aqui, Pai, nessa fonte, sempre para sermos lembrados, advertidos, Pai, de que nós precisamos estar ligados, Senhor Deus, a essa fonte que é o Senhor, para recebermos de Ti, através do Teu Espírito Santo, Pai, o consolo, a advertência, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue, Pai, nos ensinando, nos moldando, nos dando a sabedoria que nós precisamos, Pai, para fazermos a Tua vontade, para estarmos, Senhor Deus, debaixo, Senhor, de obediência da Tua palavra, que o Senhor faça morada em nós, Pai. Através do Teu Espírito Santo, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti e que a nossa vida seja uma oferta de louvor e de gratidão a Ti, Senhor. Nos dá, Pai, a paciência que nós precisamos, nos batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo, para que possamos frutificar, para que possamos dar fruto para o Teu reino. Senhor, abençoe o nosso dia hoje. Pleiteia, Senhor, a causa dos Teus filhos, Senhor Deus. Tantas lutas, Pai, batalhas, angústias no coração, perturbações na mente, Senhor Deus, tantos problemas, Pai, mentais, espirituais, quantas lutas, Senhor Deus, quantos pecados a vencer, Senhor Deus, quantas lutas, quantas batalhas a travar, Senhor Deus, mas em tudo isso, Pai, nós somos mais que vencedores por meio da Tua palavra, por meio da Tua força e por meio do sangue poderoso do Teu Cordeiro amado, Pai. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença, o perdão dos nossos pecados, a força que nós precisamos, Senhor, para superarmos, Pai, todas as nossas dificuldades, as nossas questões, Senhor Deus, que os nossos olhos, Senhor, não estejam nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, na nossa incapacitação, Pai, mas que os nossos olhos estejam olhando, Senhor Deus, para o nosso socorro que vem do alto, para o nosso Senhor e Salvador, que já nos deu vitória por meio do seu sangue, Pai. Fica conosco nesse dia de hoje, Pai, que os teus anjos de poder nos proteja. Repreende em nome de Jesus, Senhor Deus, todo o mal, toda seta, todo laço, todo embaraço, Senhor Deus, todo dardo inflamado do inimigo, Senhor Deus, que caia por terra, no nome de Jesus, Pai. Nós sejamos vitoriosos, Senhor Deus, por meio do sangue do Teu amado, Pai. Nos dá a Tua proteção, a Tua bênção de Pai, a Tua companhia, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, ao nosso redor, nos blindando, nos protegendo, nos livrando, Pai, de todo o mal, Senhor Deus. Fica conosco, que a Tua presença nos acompanhe, Pai, hoje e sempre. É por Jesus que te pedimos e te agradecemos todas as bênçãos. Amém. Amém, meus amados. É isso aí, queridos. Falamos hoje de Jesus, do amor de Jesus, né? Eu deixo aqui para você, né? Que você, quando você meditar na palavra, olha quantas vezes Jesus fala de amor e se refere ao amor. E quando Jesus fala de amor, Jesus fala de si mesmo, fala daquilo que Ele é, a fonte, né? A essência de todo amor. Deus é amor. Então, o amor tudo sofre, o amor tudo padece, né? O amor não se inflama. Então, o amor é compassivo, é paciente, é bondoso, é tudo isso, querida. Então, que, esse amor de Jesus, né, que eu acabei de falar, as características dele aqui, esteja repleto no seu coração, tá bom, queridos? Que você possa transbordar esse amor de Jesus no seu dia hoje, que você possa testemunhar esse amor de Jesus hoje, né? Aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, escola, faculdade, aonde você estiver, que essa marca do amor de Jesus te acompanhe hoje e sempre, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, sua família, seu lar, tudo que você colocar as suas mãos, que o Senhor Deus prospere para a honra e glória
do nome dele, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa aí ó, o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, tá bom? Senhor Deus te abençoe, queridos. Até amanhã.